Essa noite eu dormi pouco, mas eu tive sonhos de Deus fazendo um rebuliço tão grande na nossa igreja, fazendo um rebuliço tão grande na nossa nação. Mas o rebuliço, eu via muita gente chegando, irmãos. É preciso que nós defendemos o Evangelho. Defenda o Evangelho com a mesma gana que você defende a sua ideologia. Defenda o Evangelho. Faça jus à razão da sua fé quando você for indagado, meu querido, labassuri canta lamanai, e da sua fé, faça referência à sua fé. Tem gente que defende mais o time do futebol do que a fé que ele tem, defende mais político tal e fixicando e tal do que a Jesus. É que, de uma forma muito especial, Deus falou comigo essa noite, Ednelson. Fazia tempo que eu não via Deus. Ele fala de diversas formas comigo, principalmente na palavra. Mas eu não sou de sonhar. Dessa noite Ele falou comigo em sonho. Sabe, uns sonhos bonitos, mas sabe, para toda profecia de Deus existe um condicional, irmãos. Existe a prova do tempo. Sabe, irmãos, preste bem atenção. Deus está testando a fé do seu povo, como diz Albert Barnes aqui no seu comentário. E aonde a razão de suas ações não pode ser vista. Você acha que Deus vai revelar as ações dele no momento que ele está nos testando a nossa fé, Ednelson? Você acha que ele vai revelar as ações dele para você no momento que ele está testando a sua fé? Sabe aquele negócio, se eu contar um negócio para você que eu vou fazer para você, você vai se preparar para aquilo, sim ou não? É a mesma coisa se Deus falar para você que Ele vai fazer isso e isso, né? Para testar a sua fé, você vai ficar aqui meio que armado para aquilo. E Deus não age dessa forma. É nesse sentido que Ele se oculta. É nesse sentido que Ele oculta como seu ser, um distanciamento do seu ser nesse sentido. A observação aqui parece ser feita pelo profeta, no caso o profeta Isaías, tendo em vista o fato de que as relações de Deus com o seu povo em seu longo e doloroso exílio, porque eu não quero tirar esse texto fora de contexto, como diz os meus mestres em teologia, texto fora de contexto é pretexto. Então eu analisei um texto com vocês, agora vamos colocar ele dentro do contexto que ele está. Então estava um período de cativeiro, exílio babilônico. Nabucodonosor, vocês sabem, ele invade Israel, Jerusalém, no ano 607. Há questionamentos sobre a data, mas não é nosso caso hoje. Vamos tomar como base isso. No ano 607 a.C., ele invade Babilônia através do rei Nabucodonosor, invade Israel, causa uma destruição terrível e leva cativo o povo de Israel para 70 anos de cativeiro babilônico. Agora, então essa observação pelo profeta, ele está falando isso tendo em vista o fato de que o exílio, o fato longo e doloroso que o exílio seria para a vida daqueles judeus, mas que uma manifestação gloriosa futura viria, se revelaria, e a natureza dos seus desígnios seriam conhecidos diante do povo, e os propósitos dele então ficaria claro diante do povo. Agora veja só, irmãos, no ano 537, ou seja, completando 70 anos do cativeiro babilônico,
Deus, isso que é interessante, Ednelson, quando a gente conhece a palavra, quando a gente busca entender a palavra e a história profética dentro da palavra de Deus, nós, desculpa usar esse termo, posso usar, Ednelson? Deus não é nosso cego, irmãos. Deus não é nosso cego, irmão. Deus não dá ponto sem nó, não. Um palavreado vocês conhecem aí. Deus, ele tem propósitos, ele tem planos, ele tem os seus desígnios, que nem todos ele nos revela, muitas vezes ele se oculta. E veja só, quando chega o final do cativeiro babilônico, né, cumprindo-se a fala de Deus a Daniel, e ele entende que tinha acabado, as profecias de Daniel falam isso, que ele já entendia que tinha encerrado o tempo de cativeiro, e ele se põe a orar, e Deus então traz a revelação nos 21 dias lá de Daniel. Isaías, que profetiza esse texto que nós falamos, Ednelson, olha que interessante, irmãos, eu dei muito glória a Deus quando estava estudando isso. Isaías, presta bem atenção, é certo, presta atenção nisso, irmãos, olha só, isso é importante, os irmãos entenderem a palavra e terem cultura bíblica. Veja só, Deus usa quem Ele quer. Deus não usa quem você quer, meu querido. Deus usa quem Ele quer. É interessante que ele fala, a Bíblia fala, Paulo aos Efésios fala, que Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas que não são, para aniquilar aquelas que são, e escolhe as fracas para confundir as fortes. Isso significa o quê? Que Deus usa quem Ele quer. Se Ele usou um jumento para falar com o profeta, irmãos, vocês têm a convicção de que Ele está usando essa cana seca, que nem diz o pastor Edmilson, para trazer uma palavra de conforto para você, lava suricanta, lava nábias nesta manhã? Será que você consegue entender os mistérios de Deus? Deus usa quem Ele quer. Ciro, o objeto da profecia de Isaías, ele cita até o nome de Deus, é Ciro. Ciro era um pagão, e Deus o chama de ungido. Um pagão, Deus chama ele de ungido. O certo é que o período de cativeiro em Babilônia terminou no primeiro ano de reinado de Ciro II, que é o Ciro aqui, entre 538 e 537 a.C. 607 Nabucodonosor levou. Você faz a conta aí, dá os 70 anos. Há uma divergência de data, mas aconteceu os 70 anos, ok? Segundo alguns historiadores. Após a conquista persa da cidade de Babilônia, em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo. Ciro faz esse decreto. Agora veja só, aí vocês conhecem o livro de Esdras. Quer conhecer essa história? Livro de Esdras. Pois vai lá para o livro de Neemias, vai falar desse período aí, do decreto de Ciro. Agora veja só, Isaías profetizou a respeito desse rei chamado Ciro, sabe quantos anos, Ednelson? 200 anos antes de Ciro nascer. Isaías profetiza sobre ele, a respeito dele, 200 anos antes de Ciro nascer. Em Isaías 44, 28 e 45, 1, nós vamos ver o profeta, ele cita especificamente o nome de Ciro, irmãos. Ele chama Ciro, através do profeta Isaías, Deus chama Ciro de meu pastor. Olha que interessante, Ednelson, meu pastor. E Ciro é um antitipo, para quem estuda a teologia, quem gosta de estudar a palavra e gosta de entrar no aprofundamento da palavra, Ciro representa um antitipo do tipo que é o nosso Messias, gente, o libertador.
E Deus chama um pagão, Deus chama disso. Como que a gente pode prescrutar, sondar, imaginar, aleluia, os pensamentos do Eterno? Aleluia, Rama Sube canta Lamanaba. Isaías, ele cita o nome de Ciro, ligando a futura restauração de Israel e as fundações do templo de Deus. Entretanto, Isaías desempenhou o seu ministério, olha só, entre 739 e 681 a.C., ao passo que Ciro veio a ser rei da Pérsia em 539 a.C. Há entre eles um período de 150 a 200 anos. Como Isaías pode mencionar até mesmo o nome de Ciro, muito antes de sua existência. Oh Deus grandão, faça o teu povo entender a tua palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo fala da sua carta: quão insondáveis são os teus caminhos. Veja só, meus irmãos, veja só que interessante. O que digo de Ciro? Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? É meu pastor. A profecia aí, 200 anos, 150 anos antes de Cristo. É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Sabe quem disse isso? O ímpio. Deus usando o ímpio para abençoar a nação de Israel. E não aconteceu isso só com a nação, aconteceu com o profeta Daniel. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, porque fizeram um decreto contra ele, Dario foi enganado. E Deus estava trabalhando. Deus não nos lançou nessa cova para nós morrermos mortos por esse vírus. Deus vai se fazer grande. Às vezes você fala: Deus, me livra do buraco com os leões, me livra da cova dos leões. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus quer te livrar dentro da cova com os leões, não é de você entrar lá. Onde você diz: Deus, me livra da fornalha das aflições, Deus está te dizendo: eu quero te livrar dentro da fornalha, porque lá o quarto homem está andando com você na Bassuricanda, Lamanábias. Dario chega então, eu dou volta assim, viu, meus irmãos? Eu dou volta assim, eu ando para lá, ando para cá, mas eu chego no propósito, viu? Já saí de Ciro, estou lá em Daniel. Eu vou falar uma coisa para você. Daniel está dentro da cova dos leões. Passou-se aquele dia, aquela noite, até o dia seguinte, Daniel lá com os leões. Meu querido, esse é o Deus que eu sirvo. Alguém pode me dizer: ei, dessa tu não irás sair. Quando muitas vezes eu vi isso: dessa tu não sai mais, você está enrascado. Deus cria o caminho onde não está caminho. Não tem caminho, Ele cria, Ele faz acontecer. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que Ele não existe, Ele é o Eterno. Ele diz que Jerusalém seria fundada. Ciro diz. Agora Dario diz para Daniel assim: Daniel, primeiro ele profetiza. Antes de mandar Daniel cumprir o decreto, que palavra de rei não volta atrás. Sabia disso? Palavra de rei, se estabeleceu o decreto, não volta atrás. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos estabelecido decretos sobre essas nações, sobre essa nação. Tem estabelecido decretos, e profetas têm também profetizado sobre essa nação. Deus não volta atrás nos seus decretos. Agora não vamos pisar em cima da semente de profecia e de oração que tem sobre essa nação, queridos.
Porque a palavra de rei não volta atrás. Havia um decreto de Dario, que foi enganado pelos sátrapas, e aí foi lá, pelos ministros. Agora veja só, hein? Dario, antes de mandar ele para a cova, falou assim: Daniel, olha o ímpio profetizando a bênção sobre a vida do justo. Meu querido, abra o seu olho. Às vezes Deus está querendo usar o ímpio para te abençoar e você está, não, dele eu não aceito nada não. Ele diz assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará da boca dos leões. Ei, é o ímpio profetizando a bênção sobre a sorte do justo. Aguarde, Igreja Batista Aliança com a família. Aguarde, porque Deus vai decretar sobre a vida de vocês, às vezes usando pessoas que você nem imaginava e que nem temente a Deus são. Presta bem atenção. Daniel está lá na cova dos leões, passou a noite lá. Deus fechou, colocou os anjos lá e fechou a boca dos leões. Isso é pensamento meu, mas acho que Daniel até dormiu naquelas jubas gostosas ali. Não está escrito isso não, tá, irmão? Isso aí é pensamento meu. Agora, quando foi de manhã, olha o Dario indo lá, preocupado, passou a noite inteira, o rei passou agoniado a noite inteira, pensando em Daniel, ele amava Daniel. Agora é só, Daniel vai lá de manhãzinha. Daniel, rei, Daniel, seria o caso do teu Deus ter te livrado da boca dos leões? Daniel respondeu: ó, meu rei, eu estou limpo na lei do meu Deus, e meu Deus sabe que eu nem feri a tua lei, nem a lei do meu Deus. Eu estou bem aqui, rei. O rei manda tirar o Dario das covas, mas aqueles malignos, aqueles miseráveis, profetizando o caos, que profetizam o caos, esses homens foram lançados com as suas famílias pelo rei, ali na cova, e mal eles chegaram ao fundo da cova, já tinham sido devorados pelos leões. Quem que protegeu Daniel da cova, irmãos? Foi o Eterno, foi Hashem, foi o Deus dos nossos pais, o Deus dos pais da nossa fé. Agora veja só, é interessante, Deus usa pessoas com critérios que passam longe, bem longe de nossa mente finita, Ednelson. Imortal, por seus desígnios insondáveis, Deus escolheu um rei gentil. Sabe o que Israel fala assim: não, nós não queremos Ciro, não. O cara é ímpio. Ou será? Ou eles imaginavam um outro homem, sei lá, às vezes de outra parte, que fosse temente a Deus, mas nunca que imaginar que Deus ia levantar um rei persa. Deus usa pessoas com critérios que passam longe, bem longe da nossa mente finita e mortal. Por seus desígnios insondáveis, Deus escolheu um rei gentil, que não era judeu, para libertar o seu povo do cativeiro babilônico, Ednelson. A mensagem central é o Deus que usa as coisas loucas e vis e desprezíveis deste mundo para envergonhar as sábias e executar sua soberana vontade na terra. Sabe, irmãos, Deus abscônditos, ou Deus que se esconde, a Bíblia faz muita referência a essa dimensão do ser divino. Vou citar algumas aqui. Salmo 145:3 está escrito: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é inescrutável, ou seja, aquilo que não pode se sondar, aquilo que não pode se ver. Romanos 11:33, o apóstolo Paulo diz: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Salmos, aliás, 13, versículo 1 e 2. Olha o salmista falando. Talvez você esteja assim nessa situação que nós estamos vivendo hoje, Ednelson. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha o Deus abscônditos aí. Até quando esconderás de mim o teu rosto?
quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o inimigo? Salmista, dizendo isso. Até quando, Senhor? Salmo 89:46. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como um fogo? Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou seja, era um tempo de consternação, era um tempo de indignação, era um tempo de sofrimento, irmãos. E nós temos que, no momento do sofrimento, estarmos alinhados com a palavra. Mateus 13:10-11. Olha Jesus como Deus abscônditos aí, de Nelson. E por incrível que pareça, Deus está sendo abscônditos para muitos crentes nessa situação que estamos vivendo. Veja só, Mateus 13:10-11. E acercando-se dele os discípulos disseram para Jesus: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ó Deus se escondendo através das parábolas aí. Ele se revela para quem Ele quer. E Jesus falou certa feita assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos grandes sábios e revelaste-as aos teus pequeninos. Eita Deus grandão! Eita Deus maravilhoso! Mas 1 Coríntios 2:7, Paulo se reporta assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, abscônditos. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou cheio de fé, irmãos. Eu estou cheio de fé. Não estou enfesado, não. Enfesado é outra coisa, você sabe, né? Não, minha barriga está tranquila. Eu estou enfesado. Enfesado é outra coisa. Eu estou cheio de fé. Sabe, com o meu Deus, com o nosso Deus, eu salto muralhas. Nós saltamos muralhas. Agora, presta bem atenção, irmãos. Eu sei que está avançando um pouco o horário, mas eu já estou caminhando para o final dessa ministração. Você que está me ouvindo, você que está aí comigo até essa hora, você que é nosso amigo, não faz parte da igreja, vai me amando aí e segure até o fim, porque Deus vai estar trazendo revelação para o teu coração. Olha, esse duplo distanciamento, há um duplo distanciamento de Deus, Ednelson, à luz da palavra. Primeiro é um distanciamento ontológico. O que é isso, pastor? Vou explicar. E depois o distanciamento moral. Isaías 55:8, que eu já citei aqui, diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora veja só, o que é algo ontológico? Ontológico significa distanciamento do ser, ou seja, de sua existência. Ou seja, Deus existe? Deus é, irmãos. Toda a existência está nele. Toda a existência está nele. Tudo que foi criado, a gente cansa de cantar na igreja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cantar é fácil, como diz o pastor Edmilson. Deus quer que a gente viva! Parece pastor pentecostal hoje, né? Não. Deus quer que a gente viva, irmãos! Eu gosto de ver o presbítero Renato pregar, que ele é enfático assim: Deus quer que você viva, irmão! Gosto do Renato, de ver ele pregar. Assim que nós voltarmos, ele vai pregar mais aqui para nós. Veja só, irmãos, o distanciamento ele do ser, ou seja, o distanciamento de sua existência. Deus ele não vai revelar tudo, como eu já disse aqui, irmãos. E o outro distanciamento é o distanciamento moral. Sabe o que significa? Deus é santo, Deus. Deus é santo, meu irmão. Não pode compactuar com o pecado. Então, tem esse duplo distanciamento de Deus à luz das Escrituras. Agora veja só,
o Deus que se revela? E porque Ele se revela também. 45:15, que nós lemos, diz que Ele é o Deus de Israel, o Salvador. Então Ele se revela como o Salvador. Ok? Ele, ao mesmo tempo que Ele é o Deus de Israel, o Salvador, Ele é o Deus que se oculta, mas Ele também se revela. Ele se oculta na medida que Ele deve se ocultar, e Ele se revela proporcionalmente à medida que Ele deve se revelar, através do tempo, através das histórias. No mundo material, irmãos, Ele se revela. Revelação geral dele ou natural no mundo natural. Geral ou material no natural. É o que está escrito em Salmos 19:1. Está escrito: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. Em sua palavra inspirada e encarnada, Ele também se revela. Na sua palavra inspirada e encarnada, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 11, de 1 a 2. Mesmo a revelação divina de Nelson e amados irmãos tem um elemento de mistério, mesmo a revelação divina. Sabe por quê? Está escrito assim: olha, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Está escrito assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Eu tinha citado esse texto, está em Mateus 11:25. Irmãos, a bateria está quase acabando do celular. Dá uma corrida lá, encaixa ela ali para aguentar mais um pouquinho só. Agora, irmãos, a revelação suprema de Deus está em Cristo, em sua encarnação, sofrimento e morte de cruz. Vamos entender as aplicações disso, irmãos. Diante de um Deus grandioso, eu e você precisamos ter humildade. Humildade. Segundo, precisamos de revelação do que Ele nos ensina em sua palavra. O que muda a nossa vida, meus irmãos, é a revelação daquilo que Ele nos ensina em sua palavra. É isso que muda a nossa vida. Conheço muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas no fundo não sabe nada. E conheço pessoas que não sabem, ou conheci pessoas, porque essas preciosidades têm partido. Como eu tenho dito, os céus têm ficado mais interessantes nos últimos anos do que a terra, porque tem muita gente abençoada lá no céu, hein? Não que aqui não tenha, irmãos, mas aqui nós estamos vivendo um momento de... só fechado, Deus. Isso. Nós estamos vivendo um momento de pessoas incertas na fé. Não sabem se crê ou se não crê. Então, alguns cocheando entre a fé cristã e entre os movimentos filosóficos desse mundo. Então, nós precisamos de revelação da palavra. Precisamos de revelação do que Deus é, do que Ele ensina. Veja só, meu querido, minha querida, mesmo em meio às perplexidades da vida, o Senhor está conosco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana foi uma semana de perplexidade no cenário político dessa nação, né?
causou perplexidade em muita gente. E como eu disse, a mim não causa espanto essas coisas, não. Causa espanto. Mas eu quero dizer para você que mesmo a essa perplexidade da vida que nós estamos enfrentando, que o nosso maior inimigo aí é o coronavírus. Estão fazendo do coronavírus uma guerra politiqueira nesse país, infelizmente, meus irmãos. Abra os olhos. Agora é momento de unidade, não unidade das igrejas, não. Isso aqui já está tendo. Os pastores, parece que a placa denominacional caiu já nos últimos anos, bem, né, Ednelson? As nossas doutrinas não têm nos separado tanto como separava 30 anos atrás, não. Os pastores estão, de certa forma, unidos. Nós estamos orando pelo bem da nossa pátria, irmãos, independente de partido político, independente de politicagem. Nós queremos ver os irmãos abençoados, empregados, trabalhando, sendo abençoados na prática da palavra de Deus e orando pela nossa nação e pelos nossos governantes. Mas mesmo em meio à perplexidade da vida, entenda, meu querido, minha querida, o Senhor está conosco. Ele não é como pensamentos dos deístas, que eles entendem até que existe um Deus, Ednelson, mas que Deus deu, como se o mundo fosse um relógio, Deus deu corda nesse relógio e soltou para que ele funcionasse a revelia, da forma que ele quisesse, que Deus não está nem aí com processos desse mundo. Isso é um pensamento deísta, isso é um pensamento que não é de Deus, da Bíblia, irmãos. Deus, ao mesmo tempo que Ele é transcendente, ou seja, Ele transcende as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, meus irmãos, ainda assim Ele é um Deus imanente, é um Deus presente nas nossas vidas. São doutrinas teológicas eficazes da palavra, a transcendência de Deus. Deus é transcendente. Ninguém pode prescrutar os seus pensamentos, mas Ele é um Deus imanente. Ele habita com o contrito e humilde de coração, assim como Ele está nos céus, sobre o trono dos céus, sentado sobre o globo da terra, e as nuvens são o estrado de seus pés. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, nada nos fala tão de perto sobre quem é Deus. Eu já estou finalizando, Ednelson, meus irmãos. Nada nos fala tão de perto sobre quem é Deus como Jesus Cristo, o seu Filho. Sabe, irmãos, em 2 Coríntios 4, eu vou encerrar essa mensagem dizendo isso. Em 2 Coríntios 4, versículo 5 e 6, está escrito da seguinte forma, meus queridos. Deus, dá uma conferida se está saindo tudo bem aí. Porque, olha só o que diz 2 Coríntios 4, versículo 5 e 6. É o último texto, irmãos. É o último texto. Preguei muitas horas hoje, né, irmãos? Para não falar que preguei muito, que eu não preguei foi nada. Deus é o autor de tudo, sabe? Então, para não ficar com duplo sentido, eu preguei foi muitas horas hoje, né, irmãos? Desculpe se cansei vocês e se estou cansando. Mas é o último texto, 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6. Nada, Paulo está dizendo nesse texto para nós, que nada nos fala tão de perto sobre quem é Deus, como Jesus Cristo, o seu Filho. E ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos. O Paulo está dizendo para a igreja, nós não fomos lá para pregar nós mesmos para vocês. Eu não fui lá para pregar para vocês sobre eu, pregar sobre mim mesmo. Mas a Cristo Jesus. O que nós precisamos é de pessoas que preguem a Cristo Jesus. Parem de pregar bobagens, preguem a Cristo Jesus. Pregamos a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas, aleluia, resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações? Quem resplandeceu em meu e em seu coração, meu irmão? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Ele é que resplandeceu em nós, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu tenho uma esperança em Deus. Romanos 12:12 está escrito: alegrai-vos na esperança. Deixa eu glorificar a Deus dizendo: minha esperança não está na política nacional, minha esperança está em Deus, minha esperança não está nos partidos, nos homens, minha esperança está em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A minha esperança está em Deus. Alegrai-vos, pois, igreja, na esperança. Sede pacientes na tribulação. Estamos no momento de tribulação. Sede paciente na tribulação. E o principal, continue perseverando em oração, porque o Deus dos céus, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu creio que a igreja serve e que crê nele, ele é o Deus criador dos céus e da terra, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele cumprirá. E ele tem falado sobre a nossa nação há 10 anos que Deus vem falando sobre promessas específicas sobre a nossa nação. Toda promessa de Deus passa pelo crivo do tempo. Toda profecia, ela tem a profecia que vem, ela trata com o ideal de Deus. E o ideal de Deus muitas vezes está longe da nossa realidade. A profecia sempre trata com o ideal. Deus tem um ideal para essa nação. Agora, o percurso da realidade que nós estamos até o ideal que Deus quer para nós, para essa nação e para essa igreja, está passando pelo crivo do tempo, pelo crivo da paciência, pelo crivo dessa tribulação, para Deus ver o meu e o teu coração, aonde é que está, se estamos adorando a Ele ou idolatrando homens como salvadores da pátria. Deus é Deus, cale-se diante dEle toda a terra. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Preciso encerrar essa palavra. Curva a sua fronte aí na sua casa. Ore pela minha vida, irmãos. Eu senti batalha espiritual muito forte para ministrar essa palavra à nossa igreja hoje. Travado batalha no reino espiritual. Sabe por quê? Porque nessa palavra eu não quis expor ninguém não, viu, irmãos? Eu quis falar a verdade que tem que governar a minha e a sua vida. Não estou falando, estou dizendo para você ser um alienado, não. Mas nessa hora que estamos vivendo, tenha serenidade. Seja sereno nas suas declarações. Utilize aquele exemplo que eu postei lá da irmã Rosalice Galberto, independente da sua posição ideológica. Observe aquilo, que aquilo não é posição ideológica que foi postado ali, aquilo é Bíblia. Aquilo é regra de fé e prática. E eu amo vocês. Estou pregando assim porque amo vocês. E se não amasse, assim não faria. Deixava do jeito que está. Fica do jeito que está bom. Só que eu vou dizer, do jeito que está, não está bom. Deus está observando o meu e o seu coração, querido. O que tem subido do nosso coração para Ele, não dos lábios. Que dos lábios Ele disse, meu povo me louva dos lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso coração precisa estar perto de Deus. O nosso coração precisa estar alinhado com Deus. Sabe, nós temos um inimigo só, saiba disso. O nosso inimigo é esse vírus, que o diabo miseravelmente, para desestabilizar e trazer confusão na nação, tem usado isso como argumento político. Vamos estar alheio disso, vamos continuar orando pelos nossos governantes, seja eles quem for. Orar pelo nosso prefeito, orar pelo nosso governador de estado, orar pelos vereadores. Uma coisa boa aí que aconteceu aí. Alguns vereadores aí autorizaram que baixe o salário deles, viu? Você viu essa semana, Nelson? Glória a Deus. Estão mostrando que são brasileiros, são patriotas, têm amor. Abaixa o salário, porque o meu pode ser abaixado, o meu também vai ser reajustado lá para baixo também. Sabe por quê? Porque em tempo de crise tem que haver unidade, tem que haver unidade de pensamento. Sabe, meus irmãos? Então, temos que orar por esses homens que têm preeminência. Sabe, quem sou eu? Eu sou uma gotinha no oceano diante desse universo evangélico que está aí. Mas eu não sou papa de ninguém, não. Eu não sou papa, eu não falo em nome de igreja, de todas as igrejas evangélicas, não. Eu falo em nome dessa instituição chamada Igreja Batista Aliança com a Família e principalmente em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus tem dado uma palavra para essa igreja.
E se você está comigo, você está debaixo dessa palavra. Deus tem uma palavra para essa igreja. E a palavra de ordem que Ele deu a essa igreja, que eu recebi como herança ministerial, e isso eu não nego, é a restauração e o fortalecimento das famílias. E disso eu não vou redar o meu pé. Então, se você está debaixo dessa palavra comigo, eu estou falando em nome de Jesus e em nome da nossa igreja. O que eu falo aqui é de responsabilidade minha, de cobertura espiritual sobre a minha igreja. Agora, aqueles que não concordam com alguma coisa, guarde se eu não concordo para você. Você tem liberdade, você não precisa concordar comigo em tudo não. Agora, o que saiu daqui, que foi palavra de Deus, que foi boca de Deus na sua vida, leva isso como regra de fé e prática, porque isso pode mudar a história da sua vida. Eu amo vocês, irmãos. Sabe, eu vim com um sentimento hoje para pregar aqui para vocês, e eu falei assim: Deus, eu quero pregar. Eu sempre faço isso, mas eu falei assim: hoje eu quero pregar como fosse a última vez que eu pregasse, com todo o meu ser, com toda a minha paixão, com todo o meu amor, com toda a minha energia, e toda a vitalidade, e toda a eloquência, se é que a tenho, para falar de Teu nome. O Senhor é grande! Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, o nosso Messias, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa história. Meu Deus, eu abençoo a Tua igreja. Meu Deus, eu abençoo, Senhor, a Tua casa. Abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs. Meu Deus, manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Meu Deus, muda esse cenário. Apresenta-te grande, Pai. Eu creio que o Senhor vai da nossa cidade, da nossa nação, dos nossos queridos e das nossas queridas. Eu creio, meu Deus, por isso eu falo, eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu profetizo, Senhor, um novo tempo. Meu Deus, ontem nós acompanhamos o Descende Brasil. Meu Deus, aqueles homens profetizando, aqueles homens falando sobre a nação. Meu Deus, palavras foram liberadas. Eu creio, eu tomo posse, meu Deus. Eu não creio que nós estamos sendo enganados, não, Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada fugiu ao seu comando. Ramasuriandere cantaramanabasui de cantaramanaias. Rico chocomanabasui de cantaramanabasui. Ripa labasuri cantaramanabashai. Rica labasuri cantaramanabanabias. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, muito digno de ser adorado e glorificado. Bendito seja o Teu nome, Pai. Bendito sejas Tu, ó Rei do Universo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Teu nome, autor e consumador da minha fé. Bendito seja o Teu nome, pastor e bispo das nossas almas. Bendito seja o Teu nome, ó Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito sejas Tu, Rei. Adoramos o Teu nome, Pai, e oramos para que a Tua bênção se estabeleça sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao fim dessa ministração. Obrigado. Obrigado por você estar me assistindo até essa hora. Se você gostou dessa ministração, ela vai ficar, daqui a pouco ela sobe para o Facebook e vai ficar registrada lá. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu disse aqui, irmãos. Eu não tiro uma palavra daquilo que eu disse aqui, porque isso é a minha convicção em Deus. Eu espero que os irmãos sejam abençoados na prática dessa palavra. Eu espero, irmãos, que nós venhamos sair dessa crise mais fortalecidos do que do que a forma que nós estávamos antes de entrar nela. Eu particularmente estou com meu coração fervendo de saudade da minha igreja. Eu gosto de pregar para pessoas, irmãos. Eu não gosto de pregar para a câmera. Eu sei que vocês estão me ouvindo aí do outro lado, mas eu gosto de ver pessoas. Eu sou pastor, eu gosto de cheirar as ovelhas. Sabe, meus irmãos,
Que a bênção de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa. Que Deus te surpreenda. Ele vai nos surpreender com certeza, irmãos. Fique firme na fé.